Então, boa noite, empreendedoras da Bela, mulheres vitoriosas, futuras milionárias, porque eu já vou abençoando todas as mulheres, independente se você está aqui hoje por um convite, se você já é uma empreendedora da Bela. Hoje é nosso objetivo é entender o que a Bíblia nos ensina para que nos tornemos cada vez mais uma mulher sábia e uma vendedora forte. Esse é o nosso objetivo. Eu sou a Juliane Ganem, sou a responsável pela Dabela, a fundadora, e sou apaixonada pelo que eu faço, por essas mulheres, e nós estamos aqui por um propósito. Primeiro, de nos aproximarmos cada vez mais de Deus, de nos ajudar, dessa comunidade aqui se fortalecer, e se fortalecer na base, que é a palavra, que é Jesus na nossa vida. Então, esse é o nosso propósito, e é isso que nos une cada vez mais aqui dentro da Dabela. Eu falo que é muito mais do que joias, né? Deus tem feito milagres através de cada uma, e que vocês que estão vindo hoje por convite, vocês sejam abençoadas. Amém. Eu vou orar para abençoar esse momento. Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua presença. Muito obrigada pelo teu cuidado. Muito obrigada, Pai, porque eu não sei as meninas, mas hoje foi um dia com muitos imprevistos. Mas o Senhor honrou desde o início. O Senhor abriu as portas, fechou a boca do inimigo para que pudéssemos estar aqui juntas, e que o Senhor venha nos fortalecer em fé, o Senhor venha nos dar coragem e sabedoria, para que cada vez mais possamos viver a tua verdade, a tua justiça, o teu propósito sobre a nossa vida e através de nós. Abençoa a Simone, Pai, que vai estar sendo usada hoje para trazer para nós uma palavra do céu, e que o Senhor venha falar nos nossos corações. Usa, Pai, a tua serva para falar com a gente, e que o Senhor venha cuidar da nossa vida, dos nossos sonhos, das nossas famílias, dos nossos filhos, maridos. Venha abençoar, Pai, os nossos que estão por trás dos bastidores, nos abençoando, nos acolhendo, nos incentivando. Obrigada por essa comunidade linda que o Senhor está cada vez mais abençoando, crescendo, multiplicando. Muito obrigada, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas? Quem está animada? Deixa eu ver o rostinho de vocês. Depois de muitos perrengues, tem alguém que viveu perrengue hoje, gente? Será que tem alguém ou só foi eu? Eita, Jesus! A gente for abrir para falar dos perrengues, não vai ter nem... Não tem nem você falando, né, Simone? Não. Hoje. Ai, mas vamos lá. É que Deus tem muito para entregar na nossa vida. Amém. E o inimigo vai tentando tirar a gente do foco, né, da nossa linha, do nosso compromisso. Então, a gente tem que só agradecer, porque é um sinal de coisa boa vindo, né, por aí. É sobre isso. Simone, o palco é seu. E que Jesus te abençoe, minha amiga, grandemente. Amém. Parece que eu estou em cima de um púlpito, viu? Gente, mas o púlpito não é só dentro da igreja, né? É onde a gente for, a gente poder estar falando e contribuindo da palavra do Pai, né? É verdade, Ju. Boa noite, meninas. Para quem não me conhece, meu nome é Simone. Sou mãe de 2 princesas, Heloísa e Estela. Sou esposa, mãe, serva de Deus acima de tudo. E agora, no mês de setembro, já vai fazer 2 anos que estou com a Dabela, Ju. Conheci a Ju no dia 5 de agosto de 2023, numa palestra que ela estava dando. Eu falei, meu Deus, a minha história é quase igual a de Samuel, eu quero estar lá. E ela e o Arão falou algo que marcou, você tem que pisar onde você quer chegar. Eu falei, não, comecei a seguir, comecei a ver a história dela e vi que ela tinha uma marca de semijoias. E o engraçado é que minha mãe passou a vida toda vendendo joias, né, folhados, e eu nunca me interessei por isso, nunca mesmo. E aí, depois que eu conheci a Ju, conheci o propósito da empresa dela,
Eu entrei e foi passando os meses e eu falo que, assim, para muitas que estão aqui, é uma fonte de renda principal. Para mim, eu tenho a Dabela, assim, como uma base, tudo que eu aprendo aqui. Eu não olho a Dabela apenas o financeiro. Claro que muitas a gente já entra para essa somatória, né? Para fazer uma renda extra, né? Às vezes, muitas aqui para ter, né, a própria renda nisso, mas eu não consigo. Sabe quando você pega como um presente de Deus, um propósito de Deus na sua vida, e hoje vai fazer 2 anos, eu fico muito feliz, porque quando eu entrei, acho que não tinha nem 20 meninas, né, Ju? Tinha 9. Você entrou bem no inicinho mesmo. Foi bem no início, e ver hoje a Dabela com mais de 100 meninas é algo, assim, maravilhoso, e eu falo que o princípio de tudo na nossa vida é nós se alegrarmos com o crescimento das pessoas que estão do nosso lado, com o desenvolvimento, e a Ju, para mim, é uma mãezona na fé, né? Sempre que eu preciso, a Ju tá ali, aparece ali, quando eu menos espero, e é isso que a Dabela é para mim, um propósito maior do que apenas dinheiro. E quando a Ju me convidou para estar trazendo nessa palestra hoje, o Senhor já colocou no meu coração a mulher de Provérbios 31. E quando nós vamos para a mulher de Provérbios 31, nós não vemos apenas uma mulher sábia, mesmo que Salomão, né, no meio de 1000 mulheres ali, Salomão fez questão de enfatizar a mulher de Provérbios 31. Uma mulher virtuosa, uma mulher sábia. E quando eu fui buscar no Senhor, o Senhor me deu esse tema, mulher sábia, vendedora forte. E aqui nós vemos que as nossas vendas, ela está muito além de apenas apresentar um produto, né? Está além de como está o nosso emocional, o nosso espiritual, a nossa conduta, tudo isso. E aí eu preparei aqui para vocês um esbocinho simples para a gente ir seguindo aqui. Mulher sábia, vendedora forte. É um tema que remete fé, sabedoria e ação. Porque para nós sermos uma mulher sábia, nós temos que agir como uma mulher sábia. Para nós sermos uma vendedora forte, nós temos que agir como uma vendedora forte. E para isso, esses 3 princípios têm que andar lado a lado. A fé, ela precisa ser posta em ação e com sabedoria. E a única forma de nós adquirirmos sabedoria é pela palavra do Senhor. E quando nós falamos de ação, nós estamos falando de oração. Olha só, orar. Só orar não é suficiente. Nós temos que orar e agir. Por isso do termo oração. Você orar, você já está tomando uma atitude, mas você tem que agir, você tem que fazer a sua parte. Às vezes, vendedoras, né? Eu sei que eu não estou diante de apenas vendedoras. Eu estou diante de mulheres sábias, mulheres fortes, mulheres corajosas, mulheres que, mesmo em meio a tantos afazeres, que cuidam de marido, de filho, ainda tem metas de venda, mulheres que ainda vai atrás das suas vendas. Então, jamais deixe ninguém, nem o seu próprio eu, dizer que você não é capaz, porque você já parou para pensar tudo que você faz durante todo o seu dia, chega à noite, você ainda tem todos os seus compromissos, e você ainda está aqui nessa palestra para aprender o que Deus quer falar conosco nessa noite? Então, você é essa mulher virtuosa, você é essa mulher sábia. Então, nessa noite, o Senhor quer trazer ao nosso coração a fé, a sabedoria e a ação diante dessa palavra. Depois você vai pegar a sua Bíblia ou baixe no seu celular e você vai meditar em Provérbios capítulo 31. E você vai se enquadrar em cada atitude dessa mulher. Vamos lá, Provérbios do 31, dos 10 ao 31. Vamos lá. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Esse é o versículo 18, né, de Provérbios 31. E aqui se encaixa na nossa vida. Quando nós entramos nesse projeto, nesse propósito da Dabela, para
ajudar o nosso esposo, ou tem muitos, talvez seja solteiro, mas para ter uma renda, você viu que você era capaz de ter um ganho. Você viu que você vendendo, você fazendo as suas metas, você é capaz de pagar um carro. Não sei se a Laís está aí, mas a Laís tem, né? Essa linda história que ela está pagando o carro dela com a da Bela. Tem a minha amiga Anitta também, que ela colocou esse propósito e o ano, antes do ano finalizar, ano de 2024, ela estava com o carro dela. É propósitos, porque a mulher sábia, ela vê que o ganho é bom. Então, o que ela faz? Ela traça metas para a vida dela. Sabe, às vezes nós traçamos meta e não vai acontecer de acordo com o que nós imaginamos. Porque, como a Ju já falou aí no começo, nós planejamos um dia e existem situações que tiram do controle, sabe? Você quer ser a pessoa mais organizada, mas sempre vai haver algo para tirar o nosso cronograma. E aqui, na nossa meta, na nossa vida de empreendedora, não é diferente. Quem aqui não traçou uma meta de vender pelo menos 5.000 por mês e você não conseguiu bater a sua meta? Mas se nós não batemos uma meta, qual que é a solução? Desistir? Reclamarmos? Murmurarmos? Se tem algo que é difícil para nós, seres humanos, é nós sermos frustrados. É nós planejarmos algo e as coisas não acontecerem quando nós planejamos. Mas é porque nós temos que entender que o nosso Deus, ele está no nosso amanhã, ele sabe de todas as coisas, e por mais que aos nossos olhos é algo ruim, nós não conseguimos o nosso objetivo, o Senhor, ele sabe o momento certo de nós alcançarmos o momento certo, daquela alegria chegar na nossa vida. Então, o que eu quero trazer com esse pequeno parêntese aqui, independente se a sua venda esse mês foi 300, 1.000, 1.500, 2.000, agradeça a Deus, seja grato. Sabe por quê? Às vezes nós erramos, porque quando nós vendemos pouco, nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar, falar, não vou desistir, isso não é para mim, não dá dinheiro, e aí é o que nós fazemos, sabe? E outra coisa também que nós temos que tomar muito cuidado, e já aconteceu comigo, às vezes porque naquele momento nós não temos condições ou não estamos preparados para comprar uma peça que seja 200, 300 reais, nós às vezes caímos no erro de achar que o nosso cliente também não tem esse dinheiro, não tem esse cartão para comprar uma peça de 300 reais. E às vezes falta em nós a permissão de bater a nossa meta, porque nós achamos que nós não vamos conseguir antes de tentarmos. Porque a primeira transformação começa na nossa mente, a metanoia. Primeiro nós temos que mudar a nossa mente, independente do cenário, independente de qualquer coisa. Nós temos que seguir para o nosso alvo com a certeza de que se nós estamos dando o nosso melhor, não tem por que dar errado. Tudo aquilo que nós focamos cresce. Eu falo que eu não tenho só a da Bela para me focar, né? Que eu tenho outras coisas para fazer. Mas eu fico imaginando aquelas que conseguem focar só na da Bela. Aquelas que conseguem focar, dificilmente não vai bater a meta. E às vezes você vê alguma mulher se destacando nas vendas e você fica até mesmo triste por você não conseguir, mas às vezes você tem que entender que talvez você pegou a da Bela apenas como um passatempo ali, quando sobra um tempo para você, e o que nos faz vencermos em tudo que nós começamos é a constância, todos os dias. Não dá para mim sair com a minha maleta todos os dias, mas dá para mim postar uma foto todo dia. Dá para me mandar uma peça na minha lista de transmissão todos os dias. Tudo bem que às vezes vai ter dia que você vai vender 0, mas vai ter dias que você vai vender 1.000, 2.000, 100, 500 e tá tudo bem. Nós temos 30 dias para fazer o nosso acerto. Então nós temos 30 dias para bater a nossa meta. Melhor do que você focar na sua meta mensal de 5, 7 mil, é você focar na sua meta diária. Se a sua meta diária for 200 reais, foca nela.
que hoje talvez você venda 400. Então, você já venceu 2 dias em um. Então, às vezes, nós queremos desistir, mas a mulher sábia, ela percebe que o seu ganho é bom. E aqui, a sua lâmpada não se apaga de noite. Aqui, acho que só tem mulheres, né, Ju? Só mulheres, né? Só mulheres. Tá. Quando Salomão fala sobre a sua lâmpada não se apaga à noite, essa mulher, além de fazer tudo que ela faz durante o dia, filho, casa, vendas, essa mulher ainda ela está pronta para ser a companheira do seu marido. E eu não falo nem só em questão de sexo, eu falo em questão de companheirismo mesmo, sabe? De conversar, de ter paciência, porque um erro muito grave que nós cometemos. Nós vamos para o nosso trabalho ou para a rua fazer as vendas e nós temos paciência com os nossos clientes, com os nossos patrões, com todo mundo que nós encontramos, nós conseguimos dar um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, nós conseguimos ser aquela pessoa simpática, aquela pessoa generosa, mas aí na hora que chega dentro do nosso lar, na hora que chega à noite, a nossa lâmpada se apaga, a nossa lâmpada social. No momento que nós temos que acender a lâmpada do amor, da atenção, recarregar nossas energias com quem amamos, nós deixamos essa lâmpada se apagar. E quando essa lâmpada se apaga na nossa vida, o que acontece? Nós não temos paciência com os nossos filhos, nós não somos uma boa esposa para os nossos maridos. E aí nós deixamos essa lâmpada se apagar. E às vezes não entendemos porque no outro dia, ao invés de nós acordarmos renovadas e pronta para outro dia, nós acordamos mais estressadas, mais desanimadas, sem vontade de fazer nada. Porque tudo é uma preparação. A palavra de Deus mesmo diz que um dia é preparação para o outro dia. Então, o que você vai viver amanhã, você está preparando hoje. O que você vai colher no seu futuro é a semente que você está plantando hoje. Então, você tem que plantar, sim. Manda uma foto para cliente hoje. Posta uma foto hoje. Talvez hoje a pessoa não tem dinheiro, não tem um cartão, mas amanhã ela vai lembrar. Nossa, a Simone, ela tem. E na maioria das vezes ela vai lembrar quando você já vendeu essa peça. Eu não sei se só comigo que acontece isso. Eu volto a peça, eu acho a peça linda. E aí, a hora que eu deixo na da Bela o que eu vendo, eu quero aquele brinco. Eu falei, não, você tá zoando com a minha cara, né? Porque é sempre assim. Mas é porque, nesses detalhes, nosso Deus mostra que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Até para uma venda na nossa vida é um propósito. Então, nós não podemos desanimar. Versículo 25 diz assim: reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Sabe o que é nós se revestimos de força? É mesmo com um dia tão turbulento, mesmo com coisas dando errado, nós se apegarmos o quê? Que o Senhor, ele tem preparado um futuro lindo para nós. Porque se nós somos mulheres fortes, nós temos que se revestir da força que vem apenas do nosso Deus. Somente o nosso Deus pode recarregar as nossas forças. E sempre com dignidade, de cabeça erguida. Nós temos que ter isso. Nós não podemos ter medo de se expor a ponto de ser julgado pelas pessoas. Se você está andando debaixo de um propósito, se você está se revestindo da força que vem de Deus para a tua vida, erga a tua cabeça, ande com dignidade. Às vezes vai aparecer pessoas na nossa vida que vai querer desprezar o que nós estamos fazendo. Quantas vezes eu fui apresentar maleta ou pessoas foram na minha loja e, tipo assim, elas falam dos nossos produtos ou dos preços como se nós fôssemos, tipo, pessoas horríveis. Fala que é caro, fala que não vale, fala que fulano vende mais bonito e tá tudo bem. E esses dias eu vi um vídeo no Instagram, claro que eu ainda não tive essa coragem, quando você vai quebrar uma objeção de uma pessoa que fala que o teu produto está caro. E você vai falar, não, eu entendo. Para você pode ser caro, mas para mim, que gosto de qualidade, para mim está muito barato. Você entendeu? Então, tipo assim, tem pessoas que
a defesa delas, o não delas, vai ser falar ou que tá caro, ou que ela não gostou. E tá tudo bem. Nós temos que pedir para o Senhor colocar pessoas certas. Nós não podemos abrir a nossa maleta em qualquer ambiente, porque são peças consagradas ao Senhor. Antes mesmo de nós conhecermos as peças que vamos vender, a Ju já consagrou ela para o Senhor. Então, às vezes, você vai entender que vai ter lugar que a sua maleta vai chegar e não vai ser um sucesso, porque aquele lugar não era um ambiente certo para ela. O Senhor, ele está em mesas que nós não estamos. Ele está em corações que nós jamais vamos alcançar. Então, o não que nós recebemos hoje é livramento de Deus. Então, saiba que até mesmo para nós vendermos, nós temos que andar debaixo da direção do Senhor. Eu sei que às vezes o desespero de bater meta, o desespero de vender, nós se esquecemos de se revestirmos de força, da sabedoria que vem do Senhor. Sabe aquilo que você vai orar e falar, Senhor, hoje eu estou saindo daqui com a minha maleta, vá na minha frente, que eu venha fazer vendas, que essas peças venham encontrar pessoas que precisam de um propósito para a vida delas. E nós temos que também saber que o nosso sorriso, a nossa alegria em estar fazendo aquilo ali, nós estamos preparando o nosso futuro. Essa mulher, sabe, ela sorri diante do futuro. Ou seja, ela sabe que há um futuro lindo preparado para ela. E você tem que ter essa confiança. As pessoas, na maioria das vezes, elas compram a nossa confiança. Agora, se a pessoa gosta de um brinco, vamos lá. A pessoa gosta de um brinco, e aí ela pergunta, ai, lindo, quanto que é? E aí você passa o preço com insegurança. Não, você tem que passar primeiro a qualidade do seu produto. Você viu que argola linda, toda cravejada, com um banho de até 10 milésimo, 3 anos de garantia, um banho hipoalergênico. Se você tem a pele sensível, se você não pode usar qualquer coisa, essa argola é a argola ideal para você. E aí ela está custando apenas R$69. A pessoa, diante de tanta classificação que você colocou, que ela vai falar, nossa, só isso? Por quê? Primeiro você colocou a qualidade do seu produto. E às vezes o nosso erro é o quê? Ah, tá 69. Ela vai imaginar que é uma argola comum. Ela vai imaginar que é uma peça que ela acha em qualquer loja ou em qualquer maleta. Ela precisa entender que você não vende semi-joias, você vende joias com propósito. Eu faço questão sempre de falar, quando as pessoas vão na loja, eu falo, olha, essa é uma joia, ela tem até 10 milésimos, tem 3 anos de garantia, e a pessoa, ela já compra o quê? A qualidade do produto. Tem pessoas que vão querer o folhado, vão querer lá biju, mas tem pessoas que vão querer a joia. Então, você tem que ter confiança no que você está vendendo. Você tem que falar o preço com confiança, como se você fosse comprar ali, ó, porque você sabe que vale. Porque se nós passarmos insegurança para o nosso cliente, dificilmente nós vamos fechar a venda. Para nós fecharmos a venda com a nossa insegurança, só se a pessoa for bem consumista mesmo e quer comprar de qualquer jeito. Então, vamos se revestir de força, força de caráter, força de conhecimento, porque nós temos conhecimento nas mãos. Então, se nós conhecemos o que nós estamos vendendo, nós não vamos ter medo de abrir nossa maleta, porque nós vamos saber vencer todas as pessoas que virem até nós. Vencer com um sorriso ainda diante do futuro. Porque a mesma pessoa que hoje que fala que a sua joia está cara, amanhã ela vai comprar a sua joia porque ela está sabendo que você não está vendendo apenas um acessório, você está vendendo um propósito e uma peça que ela vai ter ali durante muito tempo. E outro detalhe, nós temos que usar essas peças. Porque quantas pessoas às vezes vê, e eu faço questão assim de mostrar que eu estou lendo o bracelete, e a pessoa, é escrito? Está escrito amiga de Deus. E aí, nossa, que legal, falei, é uma joia com propósito, né? Que às vezes nós acordamos tão desanimadas, nós queremos uma palavra de Deus e nós usamos um acessório, que às vezes está escrito, ore, espere e confie. Às vezes está escrito, você é filha amada de Deus, você é amiga de Deus. Então, você todos os dias tem essa escolha no seu porta-joia.
Então, você lê isso e transmite isso para aquelas pessoas que você vai mostrar a sua maleta. Quem é a mulher de Provérbios 31? Ela é real. Ela é como eu e como você. Ela é prática. Nós conseguimos fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Eu cheguei da loja, já era mais de 6 horas. Eu fui cozinhar feijão, fazer arroz, assar o frango, as meninas pro banho. E cheguei antes do horário aqui ainda. Olha só, tudo que nós conseguimos fazer. A mulher sábia, ela é uma mulher real, uma mulher prática. E temente a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Às vezes nós nos encontramos em situações que nós não sabemos o que fazer. Você já se encontrou, mesmo sendo serva do Senhor, mesmo estando ali na igreja todos os dias quase, ou pelo menos uma vez na semana, você já se encontrou em situação que você falou, Senhor, socorro, preciso de uma direção. Isso aí é temer ao Senhor. É saber que a sua força não vai te levar a lugar algum. Mas o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, esse sim vai te direcionar. Se você for uma mulher temente a Deus, faça a sua parte, que o Senhor ele vai cuidar de tudo. Não? Geralmente a gente fala do resto, mas não é do resto. A nossa vida não é o resto. O Senhor ele cuida de tudo. As demais coisas ele acrescenta, ele sabe exatamente o que precisamos e no momento que nós precisamos. Porque a mulher sábia, ela também é empresária, igual eu e você. Nós estamos aqui hoje na universidade, empresárias. E às vezes você ainda não sentiu o peso disso. Quem sabe você está aqui, você pensa que empresária é só alguém que tem um CNPJ aberto. Alguém que tem uma loja aberta, algo assim. Não, você é uma empresária. E o seu negócio está dentro de uma maleta. Então, se você é uma mulher sábia ou empresária, você não pode medir esforços para abrir a sua maleta. Sabe? Do mesmo jeito que pessoas ferem, pessoas também curam. E quando nós estamos dispostas a curar alguém, o Senhor, ele sempre vai colocar alguém ali no nosso dia, alguém ali no momento que vai trazer uma palavra para nós. E aquilo vai gerar uma cura que nós precisamos. E a mulher sábia, ela também é dona de casa, né? Eu citei tudo que eu fiz aqui. Eu não sei o que você já fez aí durante o seu dia. Ela também é dona de casa. Ela é mãe. Ela é esposa. E ela é serva do Senhor. E às vezes você olha para você e você não vê essas qualidades. Olha quantas qualidades você tem. Olha isso. Você tem o prazer de ser mãe. E se você ainda não tem, que o Senhor te conceda essa alegria, esse prazer de gerar. Nós sabemos que a Adabela está debaixo de um milagre na vida da Ju. E quem sabe você está aqui e você ainda não viveu esse milagre. Talvez você está tentando gerar e não está conseguindo. Mas eu quero falar algo de Deus para a tua vida. Ana, todos os anos ela subia e ofertava ali. Mas teve um dia que Ana já não estava aguentando mais, porque a sua opositora gerava todos os anos. E todas as vezes que ela gerava, Penina fazia questão de insultar Ana, porque Ana, ela não gerava. Mas teve um dia que Ana deu um basta. E aquele dia que Ana deu um basta, ela se rasgou na presença do Senhor. Ela abriu o teu coração a ponto do sacerdote achar o quê? Que ela estava embriagada. Mas ali ela fala, não, a tua serva não está embriagada. Mas ela está amargurada. Sabe, nós sofremos porque nós se esquecemos. Quem pode fazer um milagre na nossa vida? Então, hoje, o que falta em nós para vivermos o milagre é entregar no altar do Senhor. Não é apenas ir à igreja, é ser igreja, dentro e fora de 4 paredes, é ter uma vida diária com Deus.
Então, você aí, Ana, que está pedindo ao Senhor uma semente, se inspire na história da Bela, no milagre que o Senhor fez na vida da Ju, e saiba que a Ju não é diferente de você. Ela colocou a fé dela em ação. Então, que você venha acreditar que você é capaz de gerar um milagre. Porque Ana, quando ela se derramou no altar do Senhor, ela se levanta ali com a certeza de que a oração dela foi ouvida. E o Senhor a atendeu. Então, a alegria vai estar nos seus braços. Basta você confiar no Senhor. E quando nós falamos em confiar no Senhor, nós falamos o quê? De entregarmos a Deus o nosso melhor, independente se o Senhor ainda não fez aquilo que nós estamos pedindo. Então, se você ainda não é mãe, apenas confia, apenas se derrame no altar do Senhor. Esposa. A mulher sábia, ela é esposa. Esposa vai muito além de assinar uma certidão de casamento, de morar juntos, de usar uma aliança. Esposa é companheira. O nosso marido, ou namorado, noivo, ele tem que encontrar em nós a melhor amiga. Ele tem que encontrar em nós aquela pessoa que ele não vê a hora de chegar em casa, ou acontece alguma coisa, ele quer te ligar para contar o que aconteceu. Mas nós precisamos ser esposa. Sabe, às vezes, por muitos anos, eu não tive sabedoria alguma no meu casamento. E eu achava que eu era o homem da casa, que as coisas tinham que acontecer conforme eu queria que acontecesse. E não é assim, porque a Bíblia nos diz que nós temos que ser submissos. Às vezes nós até temos a razão, mas é melhor nós termos a paz do que a razão. Porque do que adianta nós ganharmos uma briga dentro da nossa casa? Do que adianta nós sairmos como certa e o clima da nossa casa ser aquele clima pesado, aquele ambiente que você quer chegar em qualquer lugar, menos na tua casa? Então, o importante de ser a mulher sábia é ser esposa, é ser mãe, porque os nossos filhos também, eles precisam ver em nós alguém que eles podem confiar. Porque não sei se alguém tem filho adolescente, mas faz 16 anos que eu cuido de jovem, e eu vou falar para vocês, depois da pandemia, foi a geração mais difícil que nós tivemos para cuidar. Foi a geração da tecnologia, está sendo a mais difícil. Antes, nós perdíamos as nossas crianças, nossos adolescentes, jovens, para o mundo, para as festas, mas hoje nós perdemos eles dentro do quarto, atrás da tela de um celular. Então, nós temos que ser essa mãe que tem um ombro amigo, mas essa mãe que tem autoridade para ensinar o que é certo para os nossos filhos. E serva do Senhor. Aqui eu coloquei o termo serva do Senhor, mas a palavra de Deus diz uma palavra que eu gosto muito, que melhor do que ser servo é ser amigo, porque o servo, ele não sabe o que faz o seu Senhor, mas amigo sim. E nós somos amigas de Deus. Que você venha buscar ao Senhor a ponto de você ouvir a voz dele, a ponto de você discernir se é o Senhor ou se é o inimigo que está colocando um obstáculo para você desistir. Porque Jesus, quando ele foi batizado, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, após descer sobre ele no batismo, o conduziu para o deserto. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos conduzidas pelo Espírito Santo. E estar com Deus, ser servo, ser amiga de Deus, não nos isenta de passar tribulações, não nos isenta de passar por problemas. Mas a diferença é que se nós estamos cheios do Espírito Santo, se nós estamos caminhando com Deus, nós podemos até chorar, nós podemos até sentir medo, mas acima de tudo nós temos uma confiança de que o nosso Deus está no controle de tudo. Se nós estamos caminhando com Jesus,
pode se levantar tempestade, que o nosso barco, ele não vai naufragar. É muito lindo quando nós vemos falar que Jesus veio caminhando sobre as águas, que Pedro andou sobre as águas. Algumas pessoas enfatizam o fato de Pedro ter afundado, mas você observa que Jesus fala o quê para os seus discípulos? Vamos para o outro lado, ou seja, vai que eu encontro vocês no outro lado. Mas no meio do mar começou aquela tempestade, começou toda aquela tribulação no meio do mar. E de repente, eles veem um homem vindo por cima das águas. E de princípio acharam que é um fantasma, porque tem situações na nossa vida que o medo toma conta de nós e que nós não conseguimos enxergar Jesus agindo na nossa vida. Jesus, ele estava vindo de encontro com seus discípulos sobre as águas. E eles começaram a olhar um fantasma e começaram a temer, e até que Jesus se apresenta. Não tema, sou eu. E aí Pedro fala o quê? Senhor, se é tu mesmo, faz eu ir por cima das águas. Um gesto de coragem, de atitude, de ação. Quem sabe em nós está faltando isso, em cima dessa tempestade que você está vivendo. O Senhor já falou que você vai vencer, mas a tempestade parece que não cessa. Então, peça para que o Senhor te dê autoridade para você andar sobre as águas. Mesmo que num determinado momento o medo tentar roubar a tua fé, mas se lembra que a mão do Senhor está pronta para te socorrer. O Senhor, ele não faz o que nós podemos fazer. O Senhor, ele vai agir somente quando é o impossível para nós. Então, enquanto nós temos força para lutar, enquanto nós conseguimos caminhar em cima da tempestade, vamos lutar. Mulher, saiba, corajosa, forte, não desista, porque o Senhor é contigo. Amém? Vamos lá, que eu não sei nem que hora que é, deixa eu ver. Eu nem vi que hora que começou, Ju. 8h54 agora, acho que a gente começou umas 8h20, mais ou menos, minha amiga. Ah, tá, não vou. Estamos dentro do tempo. Vamos lá. A mulher sabe, a sabedoria que constrói, edifica com escolhas sábias. O que é edificar com escolhas sábias? Edificar nós podemos trazer como construir. Quem está edificando está construindo alguma coisa. E para nós sermos sábios, nós temos que construir com escolhas sábias. E como que nós vamos saber se as nossas escolhas estão sendo sábias? O nosso tema é o quê? Mulher sábia, vendedora forte. Então, como que nós estamos construindo a nossa vida profissional como empresária no ramo de semijoias? Como nós estamos construindo o nosso nome? Como nós estamos fazendo a nossa pós-venda? Porque a pós-venda é mais importante do que a pré-venda, sabia? Porque na pré-venda, se você for focar só em vender, você vai vender para aquela pessoa uma vez só. Mas se você vender, você construir ali uma história com aquela pessoa ali, um relacionamento com aquela pessoa, todas as vezes que ela querer um brinco novo, um colar, uma pulseira, ela vai te procurar, sabe? E outra coisa que acontece muito comigo, eu creio que com a Dani também, é pessoas que gostam de se abrir e de conversar e querem ouvir uma palavra de Deus. Sei que muitas de vocês já aconteceram isso. E às vezes tem pessoas que vão me procurar e elas ficam sem jeito de falar que querem só conversar. Elas compram alguma coisa porque elas querem ser ouvidas, elas querem atenção. Sabe, pessoas que estão machucadas, pessoas que estão ali vivendo por um momento difícil, mas elas querem apenas ser ouvidas. Você precisa construir a sua história com escolhas sábias. Às vezes, se nós falarmos muito, as pessoas não vão comprar. As pessoas vão contar o segundo para você sair de perto delas. Nós estamos em um mundo que as pessoas só querem ser ouvidas. E nós, como vendedoras, nós estamos na posição de ser ouvida.
de ouvir, perdão, de ouvir. Nós estamos ali para apresentar o nosso produto. E se você viu que a sua cliente, ela quer apenas conversar com você ali, você vai apresentar com todo carinho. Claro que tudo tem que ter a função da venda. Ninguém vai sair de casa aqui só para conversar. Mas a gente não pode focar apenas na venda. Você tem que focar no propósito de construir uma história sábia com as suas clientes. Porque se tem algo que gera leads na nossa vida, é a indicação. É o boca a boca. Ó, fulana me falou que você vende. É isso que acontece. Eu posso postar 1000 vídeos. Eu tenho uma financeira. Eu posto muito vídeo da financeira, mas 80% dos meus clientes foram indicação de outros clientes. Então, por isso que nós temos que fazer um atendimento com excelência. Nós temos que construir uma história para que quando as pessoas pensarem em uma joia, em um anel, em uma festa, em um presente, elas vão lembrar da Marta, vão lembrar da Irene, da Dani, da Gabi, da Tânia e assim por diante. Porque as pessoas vão sentir prazer de indicar você. E não se assuste, eu espero que eu não seja a única, e não espere das pessoas mais próximas apenas isso. Porque a maioria das pessoas que levam o nosso nome, que compram nossos produtos sem reclamar, são pessoas que nós nem conhecemos. São pessoas que nós fazemos relacionamento no decorrer da nossa história. Às vezes o nosso erro, e porque muitas pessoas desanimam, é porque elas esperam da sua prima, da sua irmã, da sua cunhada, e não é assim. Quando você olha para a nossa história, para a tua história, você se lembra da história de tantos outros que o Senhor deixou na Bíblia, para nós se espelharmos neles e se lembrar que mesmo que nós não temos o apoio que nós esperamos, nós temos um Deus que cumpre os propósitos dele na nossa vida. Assim foi com a vida de José. José, os próprios irmãos de José não aceitavam que ele carregava uma promessa, que ele tinha sonhos e que nos sonhos que ele tinha, ele sempre estava governando até acima do teu pai e da tua mãe. E eles se revoltaram. Como assim? Você quer dizer que você vai mandar até no pai e na mãe? Eu estou traduzindo para a nossa linguagem, não é desse jeito que está na Bíblia, para você entender. E o que acontece? Eles tramam matar José. Mas havia uma promessa sobre a vida dele. E ele não entendia que os seus irmãos o odiarem fazia parte do propósito, fazia parte do processo que ele tinha que passar. Então, José, ele vai o quê? Ele é vendido. E quando ele é vendido, ele vai, ele acha graça ali no palácio, mas a palavra fala que, mesmo ele sendo ali o braço direito, o que acontece? A mulher quer se deitar com José. Mas José, ele era leal. José, ele era servo do Senhor. Então, o que José faz? José foge. Mesmo assim, aquela mulher, ela consegue ficar com a roupa de José, aonde ela consegue provar algo que não aconteceu. E aí, então, José vai para a prisão, passa todo um processo de novo. E se eu e você fosse José, você imagina? Primeiro você é vendido como escravo, depois você consegue ir para o palácio, aí na hora que você consegue melhorar de vida, levanta uma calúnia contra você. E dessa calúnia você vai parar numa cisterna, numa prisão, sem ver a luz do dia. Mas quando o nosso Deus quer nos abençoar, não importa o cenário que você está vivendo, ele vai te abençoar. Ele vai cumprir a promessa na tua vida. Então, independente do lugar que você entrar, seja a boca de Deus. Construa com escolhas sábias, com palavras sábias, porque José, mesmo sendo preso, mesmo sendo ali caluniado, vendido, chegou um momento que José foi usado por Deus para interpretar um sonho de Faraó. E este sonho levou José até o trono como governador. E o sonho que ele havia sonhado lá atrás, que viu seus irmãos se prostrando, aconteceu. Então não se preocupe, não espere nada do homem. Espere apenas do Deus que te chamou.
Não tenha medo de oferecer suas joias para quem você nunca viu na vida. Na escola do seu filho, no trabalho, horário de almoço é um ótimo horário. Às vezes você trabalha numa empresa e o horário de almoço é o melhor horário, sabe? No médico, em qualquer lugar, veterinário. Nós vemos aí, ó, as meninas fazem no salão. A Dani trouxe essa ideia, né, para a equipe. Já teve a Tânia que também fez no salão, sabe? Você não tem que ir ali no salão já esperar sair com R$ 2.000 de venda num dia. Não, mas vai ali para apresentar o seu produto, que a venda seja consequência. Para nós pode ser consequência, mas é apenas o fruto do que você semeou com o Senhor. Sabedoria é atender com excelência e agir com propósito. Tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Outra coisa importante: força que gera movimento. Você depois vai ler o versículo 17 ao 25. Fala sobre essa mulher sábia, que ela é o quê? Determinada. Nós não podemos ter dúvidas. Nós temos que ter determinação do que nós queremos, do que nós vamos fazer. Nós temos que ter uma vida ali organizada, para nós não fazermos o quê? O que sair da rota. Igual hoje era para nós termos começado a reunião 8 horas, mas aconteceu um imprevisto e nós não conseguimos. Isso aí é um imprevisto. Agora, nós temos a nossa vida cronograda ali, ó, determinada, vive de decisões. Uma mulher sábia, ela tem determinação do que ela quer. Ela vive de decisões, ela planeja o seu dia. Não é aquele dia todo bagunçado, que não tem hora para acordar, não tem hora para comer, não tem hora para ler a Bíblia, não tem hora para nada. Uma vida bagunçada. Sabe? Mesmo que você não seja CLT, além de vender as joias, que você venha ter essa organização. Ó, eu vou acordar esse horário, vou fazer meu devocional, vou fazer um exercício, vou ler a Bíblia. Ou então, olha, eu vou mandar uma mensagem na minha lista de transmissão, vou marcar 2 visitas no dia. Quem tem filho, eu vou buscar meu filho na escola. O período, vocês que é mãe e deixa o filho na escola, às vezes você acha que é o melhor período para você fazer o serviço de casa. E não é. Porque você não tem a preocupação do seu filho ali. Você pode muito bem fazer o quê? Deixar o filho na escola e fazer pelo menos 2 visitas. Porque aí depois você pode cuidar do serviço da sua casa com o seu filho na tua casa. E assim você não precisa de ninguém para ficar com eles durante o dia, porque muitas mulheres, Ju, reclamam o quê? Que não tem tempo para sair para vender, porque tem filho pequeno, mas geralmente o filho está na creche ou está na escola, a não ser que você trabalhe durante todo o dia. Isso eu estou falando para aquelas mães que têm ali o privilégio de estar em casa, tá? Então, é uma mulher determinada e ela toma a decisão. Não, hoje eu vou na casa da Anitta e vou na casa da Gabi. Hoje eu vou visitar elas. Marca um horário para não ser deselegante de chegar de surpresa na casa das pessoas. Vá numa loja, vá no centro, sabe? Muitas pessoas gostam de ver, as pessoas gostam de ver. Então, seja essa mulher, construa a sua história, sabe? Construa. Quantas pessoas de sucesso você vê que começou de porta em porta? Pessoas que começaram ali, ó, dando a cara para bater, levando o não. O não nós já temos. Então, nós vamos em busca do quê? Do sim. Outro detalhe, a cliente compra sua força de vontade e postura. Olha isso que é importante. A nossa cliente, às vezes, ela não está precisando de um brinco, ela não está precisando de um anel, ela não está precisando de nenhum acessório. Mas ela compra a nossa força. Ela vê o quanto nós estamos se empenhando para vender. Ela vê o sacrifício que nós estamos fazendo para sair da nossa casa, para ir até a casa dela, ou ir até ali o trabalho dela, para mostrar nossas joias. E ali, muitas pessoas se inspiram e falam, não, eu vou ajudar a Marta, vou ajudar a dona Irene. Eu vou ajudar porque a força de vontade dela é admirável. E, acima de tudo, nós temos que ter postura, gente. Postura não fala somente de como nós vamos falar, não. A nossa roupa é uma postura.
Nosso cartão de visita. Então, não é que a gente tem que ter uma roupa de marca. Nós temos que ter uma roupa passada, limpa. Nós não podemos ir apresentar de qualquer jeito. Como eu quero vender uma joia, falar que tem 10 milésimos de ouro, 3 anos de garantia, uma joia com propósito, se a minha roupa, a minha aparência está mostrando tudo ao contrário. As pessoas têm que respeitar quando você chegar nos ambientes. Tem amiga minha que sabe o que eu estou falando. Tem que, sabe, comprar a sua imagem antes de tudo. Antes de você abrir a maleta, ela já tem que se impressionar com a sua apresentação. E é fato. Porque quando você vai numa loja do shopping, se você quer economizar, você vai entrar na Renner, na C&A, na Hering. Aí agora, se você quer comprar uma roupa mais elegante, você vai entrar nas boutiques que você encontrar pela frente e você não vai fazer questão de perguntar preço, porque você já entrou ali sabendo o patamar que é aquela loja. E é isso que as pessoas vão comprar de nós. Se você for uma pessoa que está bem apresentável, na hora que você apresentar o seu produto, ela não vai nem questionar. Porque se tem uma coisa que o ser humano não gosta, é de ficar por baixo de ninguém. Se você estiver bem vestido, usando um acessório maravilhoso, ela não vai querer se diminuir para você. Ela vai fazer de tudo para comprar uma peça sua. Então, seja isso. A tua cliente, ela vai comprar também a sua postura. Vamos lá. Trabalho com propósito. Ela escolhe o que oferece, trabalha com alegria. E isso nós podemos fazer. Nós escolhemos o que oferecemos. Todos os meses, quando nós vamos montar a nossa maleta, nós escolhemos tudo que nós queremos que vai nela. E eu não sei há quanto tempo muitas estão aqui, mas eu já sei exatamente o que eu vendo e o que eu não vendo. Porque tem coisas que você, tendo na maleta ou não, vai ter alguém que vai procurar. Exemplo, argola. Você pode pegar argola sem medo, porque é algo que é uma vaca gorda, como diz, né, os marqueteiros. A argola é uma vaca gorda. Você pode esconder ela na sua maleta, que ela vai vender. Anel, aparador, aliança, sempre tem alguém que procura. Então, quando nós escolhemos o que nós oferecemos, nós sempre temos que pegar aquilo que nós vendemos todo mês, mas nós temos também que pegar sempre o quê? Novidade para os nossos clientes. Porque cliente gosta de novidade, porque tem cliente que vê a sua maleta todo santo mês. Graças a Deus por isso. Então, todo mês você tem que pensar naquela cliente. Você não pode escolher qualquer coisa. Você tem que se lembrar de todas as vendas que você fez no mês e você pensar, nossa, esse brinco é a cara de fulana. Olha, essa corrente, eu acho que Cicrana vai gostar dessa corrente. Nós temos que fazer um raio-x das nossas clientes. Sabe? Você tem que olhar e saber o que a sua cliente gosta. Porque aí, na hora que você chega em casa com a sua maleta, ou seu Sedex chega, você vai mandar, olha, Dani, chegou um brinco aqui que vai ficar lindo em você. É isso aí, Dani, é conhecer o perfil da nossa cliente. Então, na hora de nós escolher o que nós estamos oferecendo, nós temos que saber que nós temos aquelas clientes que são fiéis e nós temos que saber escolher para aquelas que estão chegando também. Então, o carro-chefe, você precisa observar qual que é o seu carro-chefe. O que você vai vender de qualquer jeito. Algo que nós pensamos que era um produto estrela, né, Ju? Mas veio como carro forte, foi os trevinhos. Então, toda maleta você pode pegar trevo sem erro, que você vai vender trevo. Agora tem os coraçõezinhos, tem as borboletas. Então, as madrepérolas, em geral, estão muito em alta. Então, você pode pegar na sua maleta sem preocupação, que sempre vai ter alguém que quer. E vamos lá.
A mulher sábia que trabalha com propósito, ela cria o momento com o que tem. Gente, isso aqui é muito interessante, sabe por quê? Porque nem todo mundo mora em Ribeirão ou perto que pode ir na Dabela e fazer reposição mais de uma vez no mês. Então, o que nós temos que fazer? Criar o momento com o que tem. É a mulher sábia. Ou seja, tem um brinco que está parado na sua maleta e você não quer postar mais ele porque você já enjoou dele. E não é a solução a fazer. Tem coisas que ficam paradas porque nós deixamos sempre no mesmo cenário. Cria um momento com aquele brinco. Você tirou uma foto, pegou a foto lá do joelho e lá e postou aquela foto. Não vendeu? Coloca na sua orelha e posta. Essa argola aqui, gente, eu demorei tanto para comprar porque nunca dava. Porque eu falava para todo mundo, nossa, essa argola está tão elegante, tô namorando ela. Aí as pessoas queriam ver eu sem ela, aí elas compravam. Eu sei até o preço dela, R$ 99. De tanto. Gostei da estratégia. Sim, é muito estratégia. Igual, eu sempre, às vezes, gravo vídeo com uma peça, com um colar, você entendeu? Porque o que acontece? Às vezes, se a gente postar a mesma foto todo dia, as pessoas vão enjoar. Do mesmo jeito que você abre sua maleta e às vezes você enjoa das peças porque você já mostrou aquelas peças ali várias vezes, as pessoas também, se você postar a mesma foto da mesma forma, elas também falam, ixi, não tem novidade nenhuma. Agora você tá parado? Vamos lá. Posta um brinco e um colar, você faz um mix. Posta só o colar sozinho, agora posta ele com outra coisa. É isso que as grandes lojas fazem. De roupa mesmo. Às vezes a loja tem um blazer desse que tá parado há muito tempo. Só o blazer. Aí ela vai lá na vitrine e monta um look completo. Com blazer, com vestido, ou então com blazer e com uma pantalona. E aí essa peça é vendida. Então nós temos que criar o momento com o que nós temos. Então, sua peça, você pode ter enjoado de ver ela, mas tem clientes que ainda não viu ela de outra forma. Procure ver as suas peças com outros olhos. Procure criar os momentos com as peças que você tem. Até em questão de roupa mesmo. Uma coisa muito importante que nós temos que fazer, dar dica. Sabe? Olha, gente, hoje eu tô com essa blusa. Como ela tem uma gola mais alta, eu coloquei essa veneziana de 45 centímetros. Porque aí ela vai ficar mais elegante com um aro. Você entendeu? Você tem que mostrar para sua cliente que você sabe o que você está fazendo e que você conhece como usar aquilo que você está vendendo. Tá? Então, cria um momento com as suas peças, cria ali um ambiente que você vai ver que vai sair muito resultado. Eu faço isso quando eu estou com peça parada na loja, bolsa, seja o que for, eu dou um jeito de criar algo com ela. Sabe o que você pode fazer também? Postar na caixinha de presente, porque às vezes alguém vai ver seus status e tem uma prima, uma irmã ou um namorado fazendo aniversário. E aí, o que acontece? Ela não tem ideia do que dá de presente. Mas se nós postamos ali uma caixinha de presente, a pessoa fala, vou dar uma joia. Você entendeu? E sempre nós temos que postar uma legenda ali para prender a pessoa, porque ela vai querer ler na curiosidade e vai automaticamente ver a sua peça. Então, você está dando uma sugestão de presente e você vai despertar ou até mesmo lembrar alguém que no dia de hoje tem alguém fazendo aniversário. Então, vamos criar um momento com as peças que nós temos. Vós que confia em Deus, versículo 26. A mulher sábia, ela fala com sabedoria e amor. A mulher sábia, ela motiva com palavras certas. A mulher sábia, ela sabe o que ela está falando. Ela tem conhecimento. Ela vai pegar uma peça que ela sabe que foi uma peça com propósito ali, e ela vai falar com sabedoria, porque ela estudou sobre aquela peça. Ela vai falar com amor, porque ela conhece a vida da Ju, ela sabe o que a Ju passou, como que foi feito. Nós aprendemos com a Soninha, há 2 semanas atrás, sobre a filha amada. Foi isso, né, Ju?
foi filha amada ou amiga de Deus, né? E aí você viu que foi algo que veio de Deus. Então, se você sabe que foi Deus que direcionou, foi Deus que colocou isso no coração, porque ela sabia que essa pulseira não ia ser apenas mais um acessório, mas que ia ser uma palavra de Deus diária para a vida daquela pessoa. Então, você tem que ter essa sabedoria e esse amor para falar sobre as peças. E você tem que também fazer o quê? Motivar as suas clientes, mas com as palavras certas. Motivar a sua cliente a se arrumar, sabe? A se amar. O que nós encontramos hoje de mulheres que não se amam, mulheres que não gostam nem de se olhar no espelho, sabe? Mulheres que estão tão desmotivadas, às vezes por traumas que passaram, mulheres que não se permitem ser felizes. E nós somos as pessoas que o Senhor levantou para sermos usadas. Eu creio assim que nós não estamos em uma empresa que tem sob seus, depois de dar Bela, é joias com propósito. Em vão. Eu creio que todas nós estamos com um propósito, sabe? E se você não gosta de aprender, se você não gosta de estudar sobre as peças, você está vivendo o propósito errado. E talvez por isso você não tenha colhido resultados. Porque eu falo que todas as vezes que eu não estou focada nisso, não estou focada em desenvolver isso, a vida ela fica mais lenta mesmo. O conhecimento, ele abre portas, não apenas portas físicas, mas a porta do nosso coração, a porta da nossa mente. Quando nós focamos em aprender algo, nós vamos crescer em algo. Sabe? Quando você tira um momento do seu dia para aprender alguma coisa, para ter essa sabedoria, você vai conseguir ensinar com amor. Você vai ter palavras que motivam e palavras certas. Talvez você fale, nossa, mas Simone, mas eu não sei nem falar. Não, você sabe sim. O que falta em você é você confiar no seu potencial. E a mulher sábia, ela tem reconhecimento. O que é reconhecimento? Você vai ver que os filhos e os maridos a elogiam e suas obras a louvam. Aqui, né, Salomão fala sobre os filhos e os maridos, mas quando uma mulher é reconhecida, não só os filhos e os maridos a elogiam, as pessoas também elogiam. As pessoas elogiam o jeito que você trata elas, as pessoas elogiam a sua educação, as pessoas elogiam o seu jeito de vender, o seu jeito ali de dar atenção para as pessoas. As suas obras as louvam. Obras é o que nós apresentamos, o que nós fazemos. A palavra de Deus diz que fé sem obras, ela é morta. Obras é ação. Quando nós falamos de obra, nós estamos falando que nós estamos fazendo alguma coisa, nós estamos construindo alguma coisa. E o que nós estamos construindo lá, para ser uma mulher sábia e uma vendedora forte, essas obras a louvam. Se nós somos essa mulher sábia, as nossas obras, as obras das nossas mãos, têm que nos louvar. Quando você vê uma mulher que se destaca em alguma coisa, você a elogia. Ou seja, a obra dela a louva. O desempenho dela a louva. Louvar é elogio. Quando nós falamos de louvar ao Senhor, nós falamos de elogiar ao Senhor por tudo que Ele fez na nossa vida e ainda vai fazer. Então, a mulher sábia, ela tem reconhecimento. E esse reconhecimento, meus queridos, não é reconhecimento que nós vamos atrás, tá? É o reconhecimento que vem de Deus. Esse é o importante. Às vezes as pessoas se frustram porque elas estão procurando o reconhecimento do homem. Ei, tá errado. Todo mundo que espera algo do homem se frustra. Mas aquelas que esperam reconhecimento de Deus, essas são louvadas, essas são elogiadas. Vamos para a mensagem. Você não é só uma vendedora. Você é uma semeadora de esperança, autoestima e fé. Grava isso no teu coração. Você não é qualquer mulher.
Você não é qualquer vendedora. Você não é uma vendedora que entra numa loja e não está nem aí com a meta do patrão, que entra somente para cumprir o horário. E é tão triste de ver isso, pessoas que só estão preocupadas com o que vão ganhar. Não estão preocupadas com o patrão, não estão preocupadas com nada, sabe? E você não é essa vendedora. Você não é só uma vendedora na carteira, não. Você é uma semeadora de esperança, uma semeadora de autoestima, uma semeadora de fé, uma mulher sábia. A mulher sábia edifica a sua casa. Uma mulher sábia, ela constrói um legado. Uma mulher sábia, ela é uma vendedora forte. Sabe por quê? Por que vendedora forte? Porque nós sabemos que vender não é para os fracos. Vender é para os fortes. É para aqueles que aguentam a porta fechada, aqueles que aguentam não, aqueles que aguentam sofrer ali porque estão demorando bater a meta. Então, a mulher sábia é uma vendedora forte porque ela sabe que se ela está fazendo tudo certo, no tempo determinado, ela vai colher as suas vendas, quando ela menos espera. Por isso, este tema, mulher sábia, vendedora forte. Então, grava isso. Você não é só uma vendedora. Você é uma semeadora de esperança. Você vai encontrar com mulheres, ou até mesmo com homens, porque também temos peças masculinas, pessoas que às vezes acordaram num dia tão mal, precisando apenas de uma palavra, e você vai semear essa esperança no coração dessa pessoa. E você vai semear autoestima na vida dessa mulher, sabe? E outra coisa que eu fiz e eu recomendo vocês fazerem é uma trend. Você tira uma foto sem acessório algum e depois você vai colocar os acessórios da sua maleta com a mesma roupa e mostrar a diferença, a autoestima de uma mulher com acessórios e uma mulher sem acessórios. Então, usa a sua imagem, tá? Porque a nossa imagem é tudo. É o que nós temos que vender, a nossa imagem. Então, se você tem vergonha de se aparecer, você vai ter vergonha de vender também. Faça assim, Dani. Seus produtos são valiosos, mas seu caráter brilha mais. Seja forte, seja sábia, seja uma mulher de Provérbios 31. E antes de encerrar, eu gostaria de fazer um convite a vocês. Um momento breve com Deus. Você que pode fechar os seus olhos, aonde você estiver, e eu quero fazer uma viagem junto com você. Pode fechar os seus olhos. Foca em quem você é. Hoje Deus, ele quer te lembrar. O Senhor, nessa noite, ele não nos trouxe aqui nessa palestra à toa, não. Hoje ele trouxe aqui você para te lembrar que você é forte. Você é uma mulher muito forte. Olha por tudo que você já passou para chegar até aqui. Você é forte. Você acha mesmo que essa situação é capaz de te destruir pelo tamanho da força que você tem? O Senhor, ele te trouxe aqui essa noite para dizer que você é capaz. Você é capaz de passar por tudo isso, porque você é forte. Você é valiosa. Você é as meninas dos olhos de Deus. Ninguém toca na menina dos olhos de Deus. O Senhor, ele pode ter até permitido essa situação difícil na tua vida, mas ele tá te lembrando que você é valiosa. E o Senhor, ele tá te dizendo que a sua sabedoria não vem só do curso ou da experiência. A sua sabedoria vem do alto. A sua sabedoria vem do Senhor que te capacita. Você tem um Deus que é grande, você tem um Deus que é capaz de todas as coisas. O Senhor, ele está te dizendo, não se desespere. Confia que ele vai fazer acontecer todas as coisas no tempo determinado na sua vida. O Senhor colocou um hino ao meu coração
E eu quero que você preste muita atenção na letra deste hino, tá? Com seus olhos fechados mesmo. Onde está aquele brilho dos seus olhos? Teu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu o ódio que te aprisionou sem dar nenhuma chance. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar. Tudo que ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo e Ele está agindo, ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. Até na sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar, Deus, a vida de cada mulher, Deus, que está nesta reunião, Pai. Senhor, cada mulher, Pai, que tirou, Deus, este tempo para vir, Deus, ouvir o que é uma mulher sábia, o que era uma vendedora forte. Senhor, que neste momento, Senhor, venha visitar este coração. Essa mulher, Deus, que está desanimada, Pai. Essa mulher, Deus, que está aqui porque não tem nada para fazer, mas ela está sem motivação alguma. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos aprender com a mulher de Provérbios 31, que nós venhamos ser sábia, que nós venhamos ser forte, Pai, que nós não venhamos apenas vender, mas que venhamos viver um propósito. Senhor, que através desse propósito, mulheres venham ser curadas, papai. Que essas mulheres que estão aqui, Deus, eu quero te apresentar a vida de cada uma delas, Pai. Eu te apresento a vida da Ju, Senhor, que o Senhor venha capacitá-la cada dia mais, que o Senhor venha dar sabedoria a ela, estratégia, Pai, que o Senhor venha dar discernimento, abra a visão espiritual da tua filha. Senhor, eu apresento a Adriana, Senhor, a Cristina, a Cíntia, a Elisângela, Senhor, a Fernanda, a Franciele, a Gabriela, Senhor, a Gabriela Rosa, a Irene, Senhor, a Isabela, Senhor, a Marina, a Marta, Senhor, a Maiara, Senhor, a Graziele, a Patrícia, Senhor, Senhor, a Perene, Senhor, a Tânia, a Valéria, Senhor, a Efane, Lohane, Senhor, te apresento também, Deus, a Dani, Senhor, Pai, cada mulher, Senhor, cada equipe de venda, cada funcionária da Bela, Senhor, eu repreendo, Senhor, todo o mal, toda a enfermidade, Senhor, tudo que não provém de Ti, em nome de Jesus, eu entrego essa palestra nas Suas mãos, Pai, que nada de que foi dito nessa noite, Deus, venha, Deus, ser em vão, que tudo, cada palavra venha ter um propósito, papai, em nome de Jesus. Amém, mulheres? Que você venha se lembrar disso, que seu produto é valioso, que o seu caráter brilha, que você é forte, sábia, e que você venha ser uma mulher de Provérbios 31. E Dona Irene, Deus é contigo, viu? O nosso Deus, ele é médico dos médicos. Então não se preocupe, não perturbe o seu coração, que Deus é contigo. Amém, Ju? Muito obrigada, viu? Desculpa Amém. coisa que talvez eu não soube interpretar, mas que o Senhor venha falar ao coração de vocês. Você foi usada grandemente, minha amiga, com essa mensagem para fortalecer a gente, para trazer fé, encorajamento. Essa palavra falou muito ao meu coração. A Ju é mulher real, como vocês, que é uma batalha diária, que não é fácil assumir todos esses papéis, né? Como mãe, como empresária, como dona de casa,
e esposa, mas o Senhor que nos fortalece. Nunca esqueçam disso. A Ju Deus só deu essa missão de estar aqui na frente, mas sozinha a Ju não faz nada. E que Deus venha honrar cada uma de vocês, saber que a gente está aqui junto. Eu me emociono porque eu imagino, assim como a minha vida não é fácil, a de vocês também não. E a gente está todo mundo aqui buscando realmente realizar os nossos sonhos, né? Em busca é o meu trabalho, é minha renda principal, talvez de muitas também sejam, mas é mais do que isso. Deus não me tirou da minha zona de conforto e me deu essa empresa para cuidar dessa mulherada que eu amo de paixão, que eu tenho muito carinho por cada uma que Deus vai trazendo aqui, que vai conectando, a gente vai descobrindo, a gente vai amando, a gente vai cuidando. Quando vocês se permitem esse cuidado, a gente está aqui para isso, para a gente poder se ajudar. E Jesus nos ensinou isso, né? Amar uns aos outros, cuidar uns dos outros. E quando você foi falando, Simone, eu fiquei pensando, gente, é só pela força do céu mesmo, do Senhor derramada sobre a nossa vida que a gente dá conta. Porque em plena segunda-feira, 9h30 da noite, nós aqui buscando conhecimento, não é para qualquer um. De verdade, não é para qualquer um, é para quem é escolhido, é para quem é diferenciado. E eu quero falar para vocês, Deus vai honrar a vida de cada um de vocês. A gente passa por desertos, por altos e baixos, mas quando a gente continua caminhando com o Pai, Ele honra as nossas vidas. E eu tenho certeza que Ele vai honrar a vida de cada uma de vocês. E contem comigo. O time está crescendo, eu não estou conseguindo ficar tão pertinho de vocês quanto eu ficava antes, né, Simone? É verdade. Das meninas que começaram, mas a Dani está vindo aí para ajudar, a Simone. Vão começar a aparecer outras mulheres aqui que o Senhor está levantando para cuidar de outras mulheres. E não caminhe sozinho, meninas. Procure a gente, porque nós estamos aqui para viver o propósito de Deus, mas entender que juntos nós somos mais fortes e com Deus na direção mais ainda. E é isso, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Meninas, Deus abençoe vocês grandemente. Uma boa fim de segunda-feira. Ô, Simone, você podia tentar tirar, vamos fazer a foto e tirar Vou tirar aqui. A apresentação. Saí. Aí. Nós temos por hábito fazer uma fotinha no final, então quem quiser abrir a câmera, aparecer, a gente sempre faz um Vzinho de vitória, declarando vitória sobre a nossa vida. Deixa eu pegar meu celular aqui, para a gente poder tirar a nossa foto. Mais alguém vai nos dar o ar da presença do rostinho aqui? Meninas, eu não estou em condição nenhuma de aparecer. Simone, meu amor. É linda Você sabe o tamanho do meu amor que eu estive o tempo todo aqui, mas eu não estou em condição nenhuma de aparecer. Vocês vão assustar, viu? Boa noite. Então, vamos com quem está por aí, gente. 1, 2, 3 e... Aí. E tia, que Deus te sustente. Irene está lá em Belo Horizonte, gente, com esse braço, com esse ombro machucado, caiu ao sair para vender. Oh, meu Deus! Caiu e continua vendendo e andando para tudo quanto é lado com esse ombro. Eu não sabia. Vamos orar para que ela não precise de cirurgia, que Deus restaure a saúde dela no nome de Jesus. Essa mulher aí é uma guerreira, um exemplo. Gente, você vê ela sempre lá batendo recorde de venda, sempre está lá nas estrelas, e eu nem sei como é que ela dá conta de tanta coisa. Quer dizer, a gente sabe, é Deus, né? É Deus que traz cliente, que abre portas para ela, e talvez muitas deixariam a maleta de lado, falariam, eu não posso sair, eu preciso ficar de repouso, meu ombro precisa de ficar de repouso, pois a outra mãozinha está trabalhando até, né, tia? Seu áudio está desligado.
Deixa eu ver se eu consigo liberar seu áudio. Não consigo. Enfim, não tem problema. Recebe aí a cura no nome de Jesus, desse ombro. Beijo, meninas. Fica com Deus. Tchauzinho.